Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando. Para quem não conhece, meu nome é Fernando. Sou líder de uns PGs aqui da igreja. O pastor Jean me convidou para vir aqui hoje ministrar uma palavra. E eu não podia falar outra coisa a não ser o que Deus tem tratado na minha vida. Mas antes disso, eu preciso dar um recado. Eu lembrei agora aqui, a pastora Cássia pediu para avisar que terça-feira, 8 horas, tem sala de oração. Então, estão todos convidados. Mas vamos lá. Para ser bem direto com vocês, eu sou uma pessoa ansiosa. Sou um cara ansioso. E eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Mas isso não era uma coisa que me preocupava. Não era algo que me fazia assim, não, isso eu tenho que mudar. Algo que eu dava atenção. Não era algo que eu me preocupava. Até eu ter um sonho. E nesse sonho, eu conversei com Jesus. E eu falo desse sonho assim com muito temor, porque eu não sou uma pessoa que tem muitos sonhos espirituais. E eu tenho um carinho muito grande por esse sonho. Porque Jesus, no sonho, falou uma coisa que foi muito importante para minha vida. Ele me apontou numa direção onde eu não estava olhando. Ele falou para mim sobre a ansiedade no sonho. E antes de eu começar a falar aqui sobre ansiedade, é um tema muito sério. A ansiedade aflige muitas pessoas sofrem bastante com ansiedade. E eu não posso ser irresponsável dizer para vocês, antes de dizer para vocês o seguinte. Primeiro eu tenho que dizer para vocês que Deus separou muitas pessoas, capacitou muitas pessoas para trabalhar com a ansiedade, para te ajudar a vencer a ansiedade. Na área da medicina, na área da psicologia. Existem bons profissionais separados por Deus, temente a Deus, que podem te ajudar nesse sentido. Então, talvez uma das coisas mais importantes que eu vou dizer aqui hoje é te indicar assim. Se você sofre com ansiedade, se a ansiedade tem te feito mal, procura um profissional. Procura um profissional. Mas o que eu vim falar aqui é sobre um ponto da ansiedade na minha vida. Sobre como a ansiedade era um sintoma na minha vida. Eu disse para vocês a respeito do meu sonho. Nesse sonho, eu estava numa sala assim bonita, branca assim, com detalhes dourados. Era uma sala bem grande assim. E aí, na frente dessa sala tinha uma porta grande assim. Na verdade, era só a abertura da porta. Não tinha moldura, não tinha nada, era só a abertura muito grande. E aí, depois dessa abertura tinha um corredor. Corredor grande, bonito também. E aí, para quem está na sala não enxergar o final do corredor, tinha uma parede, logo depois da abertura, assim. Uma parede. Então, se você quisesse ir no corredor, era só você dar uma volta aqui na parede, que você ia. Ela não te impedia de passar. E na frente dessa parede tinha uma estátua de Jesus. Tinha uma estátua parada assim de Jesus. Ele estava vestido com uma roupa assim vermelha, bonita. Parecia que era uma roupa de realeza, mas uma roupa que a realeza usa em casa, não que a realeza sai. E ele estava ali, como era uma estátua, eu não dei muita atenção, passei pela parede e fui no corredor. Estava indo no corredor, aí eu percebi que eu não podia passar naquele corredor ali, estava fechado. E aquilo ali me deixou preocupado, sabe? Me deixou ansioso, eu fiquei triste com aquilo ali. E aí eu comecei a ficar inquieto assim, voltei e eu comecei a orar. E aí eu comecei a orar ali do lado daquela estátua de Jesus, eu apoiei nele aqui, e eu não estava falando com a estátua, sabe? Estava orando, só que a estátua estava aqui do meu lado. Eu comecei a falar assim, Deus, deixa eu passar, Pai. Deixa eu atravessar ali, eu quero ir para o céu. Eu sabia que aquele corredor levava para o céu, e eu não estava conseguindo naquele momento. Eu falei, o Senhor está me escutando? O Senhor me escuta? Deixa eu passar, Pai. De repente a estátua se mexeu, me pegou pelo braço assim. E aí ele falou assim, eu te escuto, eu estou aqui. E aí quando ele falou isso para mim assim, eu comecei a ficar meio tonto. Eu não estava conseguindo suportar as palavras de Jesus. E eu comecei a ficar meio tonto assim, comecei a olhar, ver os cantos da sala. E ele estava continuando a falar comigo, só que eu sabia que eu ainda estava na frente dele. Mesmo assim eu estava tontão assim. E aí eu comecei a ficar meio perdido assim, e ele falando comigo. Quando eu comecei a prestar atenção nas coisas que Jesus estava falando para mim, eu lembro que ele estava falando coisas muito, muito bonitas sobre a vida assim. Estava falando coisas lindas sobre a vida. E aí a coisa mais importante que ele falou para mim naquele momento foi que ele falou assim, Fernando, você precisa tratar a sua ansiedade. E você precisa ajudar seus irmãos a tratar a ansiedade deles. Só até aí. O sonho continua, mas eu queria falar isso para vocês. Eu acordei,
falei, ansiedade? Nossa, eu estava com uma mistura de realização, por Deus ter falado para mim o que eu precisava fazer, com uma preocupação, porque eu não fazia ideia por onde começar uma coisa dessa. E aí eu comecei a ficar pensando, falei, nossa, eu tenho que tratar a minha ansiedade. A primeira coisa que aconteceu comigo depois que eu acordei foi ficar extremamente ansioso. E aí eu comecei a ficar assim, eu lembro que eu conversava com a Esther, eu fiquei meio perdido por um tempo. Aí eu falei assim, não, tem que começar a precisar a respeito disso. Deus falou para mim no sonho. Aí na minha agitação, minha primeira atitude foi procurar o significado de ansiedade. Eu procurei alguns, e eles me levavam no mesmo sentido. Eu cheguei a um significado que a ansiedade é o sentimento que surge diante de uma situação incontrolável. A ansiedade é um sentimento que surge diante de uma situação incontrolável. Eu falei, nossa, eu sou um cara ansioso. E ali eu comecei a perceber o cuidado de Deus na minha vida, uma coisa que Ele tinha apontado. Porque quando eu era criança, eu sempre fui muito ansioso desde muito cedo. E aquilo me despertou. Eu falei, nossa, é verdade, eu tive gastrite, esofagite por eu ser ansioso. Eu era uma criança assim, nervosa, que gritava. Minha família está aqui, ó, sabe disso. E aí, enquanto eu buscava a respeito disso, depois que eu procurei o significado de ansiedade, comecei a procurar, comecei a orar. Não como eu deveria, mas eu comecei a buscar o que eu deveria fazer a respeito da minha ansiedade. Deus, com muita misericórdia, me revelou uma verdade que estava acontecendo na minha vida. Ele me revelou que a ansiedade em mim acontecia porque eu estava vivendo de forma errada. Eu estava vivendo a minha vida de uma maneira errada. Eu estava confiando demais em mim e confiando pouco em Deus. Eu estava confiando naquilo que eu podia fazer, naquilo que estava ao meu alcance, na minha capacidade, e confiando de menos naquilo, e confiando pouco naquilo que Deus podia fazer para mim. Sobre essa forma errada de viver, Jesus fala sobre essa forma errada de viver. Ele fala o seguinte, ó, se puder abrir comigo por gentileza em Mateus 6, 25, 33. Mateus 6, 25, 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui Jesus começou um processo de cura na minha vida. Ele começou a me mostrar que eu estava vivendo dessa forma, acreditando no que eu podia fazer, na minha capacidade, naquilo que estava ao meu alcance. Começou a me mostrar que eu estava confiando pouco nele, pouca fé. E aí vocês pensam o seguinte, se a ansiedade é um sentimento que surge diante do incontrolável, se na vida a gente sempre vai lidar com situações incontroláveis, e eu sou uma pessoa que confio somente naquilo que eu posso fazer, na minha capacidade que é limitadíssima, essa combinação é explosiva. Eu vou viver uma vida de ansiedade, eu vou viver uma vida de desespero, uma vida cansada. Então essa foi a primeira verdade que Deus me ensinou a respeito da ansiedade em mim, do que ela gerava em mim, que eu estava vivendo da forma errada, confiando demais em mim. Só que ele não parou aí, ele foi mais profundo. Deus começou a me mostrar como isso surgiu na minha vida, e não só na minha vida, mas como isso começou a surgir na vida do homem, porque eu percebi que não estava acontecendo só comigo,
Acontecia comigo, com as pessoas à minha volta, acontecia com os discípulos de Jesus nesse momento. E aí, sobre esse momento onde essa confiança própria surgiu no homem, Deus me levou a esse texto aqui, ó. Se você puder, por gentileza, abrir Isaías 14, versículo 12 ao 15. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Nesse capítulo, Isaías estava profetizando a respeito de Israel, do futuro de Israel. Em um determinado momento, ele começa a falar a respeito da história de Lúcifer, do que aconteceu com Satanás. E ele diz assim, ó: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás aqui desejou ser igual a Deus, semelhante a Deus. Ele disse que exaltaria o próprio trono. Ele acreditava que ele poderia exercer o próprio governo, que ele não precisaria mais viver sob o governo de Deus, como se fosse possível viver fora do governo de Deus. Satanás acreditava nisso. Agora você pode abrir, por gentileza, em Gênesis 3, 1 a 5. Primeiro livro, Gênesis 3, 1 a 5. Diz assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui Satanás quis ensinar para o homem o que tinha feito ele cair do céu. Ensinar que era possível viver, estabelecer o próprio governo. E o homem acreditou. O homem acreditou. Adão e Eva acreditaram, comeram do fruto, achando que existia governo, achando que existia vida, não mais embaixo de Deus, mas ao lado de Deus, independente de Deus. Começaram a viver o próprio governo, a própria vida. Sobre esse episódio, gosto do comentário do C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala o seguinte, ó: e dessa tentativa desesperada de comer o fruto para ser igual a Deus, veio praticamente tudo que chamamos de história humana: dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual tal empreendimento jamais será bem-sucedido é esta: Deus nos criou, Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro que é feito para funcionar à base de gasolina não funcionaria com nenhum outro combustível. Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que os nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual os nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Ele disse para Adão e Eva o seguinte: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Adão e Eva foram lá e comeram do fruto. Eles deixaram de lado a vida verdadeira que Deus tinha planejado para eles e escolheram viver uma vida alternativa que os levaria à morte. Esse texto nos mostra aqui que Deus nos fez para estar com a gente, para andar com a gente. Nós fomos feitos para andar com Deus, independência, próximo, colado de Deus. Mas às vezes a gente vive o próprio governo. E eu percebi que eu estava aqui. Adão e Eva caíram aqui e eu percebi que eu estava aqui, acreditando que as soluções estavam na minha cabeça, me descabelando por planos alternativos. Diante de uma situação que era incontrolável, eu começava a me desesperar. Eu estava bem aqui, sofrendo, vivendo essa vida.
Uma vida onde eu era o governante da minha própria vida. E às vezes a gente faz isso até de uma maneira automática. A gente está vivendo, a gente se distrai. Vem as coisas da vida, a gente começa a se distrair. E aí a gente começa a ignorar que existe um Deus, a gente começa a ignorar a melhor notícia do mundo. Que Deus nos fez, e esse Deus que existe nos ama e quer ver próximo da gente. Então eu comecei a ver dessa maneira meio automática. Isso começou a gerar em mim até um sentimento de ingratidão. Eu começava a pensar naquilo que eu podia fazer, naquilo que eu tinha que fazer, nos desafios da minha vida. Eu começava a ser meio ingrato, porque eu não observava aquilo que Deus fazia na minha vida. Porque eu só pensava nas conquistas que eu podia alcançar. Então eu percebi que eu estava vivendo de uma forma errada, o que tinha acontecido comigo. Eu estava confiando demais em mim, que eu estava exercendo um próprio governo, não só na minha vida, mas nas pessoas da minha volta. Um governo que levaria à morte, que fazia mal, e não mais sobre o governo de Deus. E aí nesse momento eu percebi que eu precisava aprender uma coisa que Paulo ensinou para os filipenses, sobre a maneira correta de viver. Ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está dizendo aqui sobre a forma correta de viver, para como nós fomos feitos para viver. Onde, diante de uma situação incontrolável, diante de algo que tem nos derrubado, algo que muitas vezes não foi nem responsabilidade nossa, uma coisa do trabalho, uma coisa que aconteceu com a nossa família, uma doença, algo que foge completamente do nosso controle. Ele está dizendo o seguinte: diante dessas situações, coloquem todas elas diante de Deus e deixa o incontrolável, o impossível, ser enfrentado pelo Deus do impossível. Em outro momento a Bíblia nos ensina assim: confie no Senhor. Provérbios 3, 5 a 8. O versículo que eu li, não sei se eu falei, é Filipenses 4, 6 ao 7. Provérbios 3, 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Sabe, eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida. Eu não sei se a situação sua era semelhante à minha. Se você está enfrentando uma dessas situações incontrolável, algo que foge da sua capacidade, que muitas vezes não foi nem responsabilidade sua. Eu não sei se você está enfrentando isso, mas a verdade que Deus tem para a gente hoje é que nós não fomos feitos para enfrentar essas situações sozinhos. O que Deus quer nos dizer hoje aqui é que diante dessas situações incontroláveis, diante desses sentimentos que têm tirado a nossa saúde do corpo, o vigor dos nossos ossos, nós temos que entregar isso para Ele, viver com Ele. Sabe, essa vida que a gente vive, que eu estou dizendo aqui, é uma vida que deixa a gente cansado. A gente começa a carregar um peso que não é nosso, que a gente não consegue carregar mesmo. A gente começa a viver uma vida cansada. Eu acho que hoje é o momento da gente escutar um chamado de Jesus. Um chamado que foi registrado em Mateus. Ele diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vejo Jesus falando o seguinte, assim, você começou a viver seu próprio governo. Claramente isso não tem nada certo. Vem para cá para o seu lugar. O seu lugar é aqui comigo. Esse peso que você assumiu, você não tem condições de carregar. É a situação que você às vezes nem assumiu, mas foi entregue, foi jogada no seu colo, você não tem como carregar. É para você trabalhar e lidar do meu lado. Jesus está falando aqui de uma aproximação. Momento onde nós começamos a viver o nosso próprio governo, deixar de estar debaixo do governo de Deus, a gente começa a nos distanciar de Deus. Deus está falando aqui hoje sobre uma aproximação. O que eu tenho para falar para vocês é muito rápido, é isso mesmo. Eu queria chamar o louvor para subir já e dizer e já ir para a parte final.
Jesus não está aqui hoje. Jesus está vivo, Ele está com o Pai, Ele vai voltar, mas até lá, a gente não ficou desamparado. Ele deixou para a gente o Espírito Santo. Hoje nós vivemos e o Espírito Santo está aqui. Jesus disse ainda o seguinte: convém que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu vejo Jesus falando: se esse relacionamento que nós estamos tendo aqui, pessoal, você acha maravilhoso, você acha bom, vocês não estão entendendo por que eu estou falando que convém que eu vá? Vocês imaginam quando vier o Espírito Santo e Deus começar a viver em vocês, Deus começar a queimar dentro de vocês. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque existe um caminho de volta dessa vida onde a gente escolhe viver o nosso próprio governo. Graças a Deus existe um caminho de volta. E o que a gente precisa fazer para atingir esse caminho de volta? Para abrir mão de uma vida de ansiedade, onde a gente tenta enfrentar as situações incontroláveis pelas nossas forças. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o contrário do que a gente vem feito, do que Adão e Eva fizeram, do que eu fiz. A gente tem que olhar para Deus e não mais dizer assim: não, eu posso exercer o meu próprio governo. Dizer assim: Jesus, eu quero viver debaixo das suas asas, ó Pai. Eu quero viver contigo, Deus. Eu não quero estabelecer o meu próprio governo, Pai. Deus, eu não quero. Essa vida é pesada demais, essa vida é difícil demais, eu não quero viver essa vida. Eu quero confiar naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida e não naquilo que eu posso fazer. Esse é o momento, além da gente dizer isso para Deus, fazer o contrário do que a gente tem feito, é o momento inclusive da gente pedir perdão para Deus. Pedir perdão por todas as vezes que a gente tentou controlar a nossa própria vida, a vida das pessoas que a gente estava à volta. Todas as vezes que a gente tentou ser Deus. Eu queria que você pensasse agora nessas eventuais situações incontroláveis que surgiram na sua vida. Trabalho, uma gravidez, um concurso, uma doença, um problema familiar. Algo que você, com as suas próprias forças, não tem conseguido suportar. Eu queria que você falasse agora com o Espírito Santo. Esse é o momento, irmãos, da gente falar com o Espírito Santo. Vou te dar um tempo. Um tempo para você começar a conversar com o Espírito Santo. Começar a clamar para o Espírito Santo, para que Ele venha. Para que Ele reestabeleça o domínio nele na sua vida. Deus, ó Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. Deus, ó Pai, muito obrigado pelo seu poder, ó Pai. Muito obrigado pelo seu cuidado, Deus. Hoje nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós queremos pedir para que o Senhor exerça, Pai, o governo sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, ó Pai, nós não mais queremos, ó Deus, viver as nossas próprias vidas, ó Pai, governando as nossas próprias vidas, sendo falsos deuses das nossas próprias vidas, ó Pai. Nós queremos, Deus, te entregar a toda a situação incontrolável, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, deixar de lado uma vida egoísta, uma vida individual, Deus, e começar a andar contigo, Pai. Nós queremos voltar para aquele lugar, ó Pai, onde o Senhor nos fez, abastecidos, sustentados somente pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, voltar para um lugar mais próximo de dependência, Pai. Pai, quão cansativa é uma vida onde, Deus, nós confiamos naquilo que a gente pode fazer, quando a gente não confia no Senhor, ó Pai. Quão cansativo é uma vida sem o Senhor, ó Pai, sem o seu cuidado, Deus. Deus, ó Pai, eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha neste lugar, Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai restabelecendo, Pai, o seu senhorio nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos capacite, Pai. Que o Senhor quebre, Deus, a força desse nosso próprio governo, que tem impedido de clamarmos a Ti, de nos jogarmos aos Seus pés, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, Deus, revela, Deus, agora todas as doenças psicossomáticas, Deus, tudo aquilo que tem, todos os sinais que o nosso corpo tem sentido de uma vida, Pai. Deus, de uma vida onde nós não nos prostramos a Ti. E vem quebrando isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Vem, Deus, em nome de Jesus Cristo nesse lugar, ó Pai. Vem com o Seu Espírito Santo, Pai. Deus, ó Pai, uma das formas, ó Deus, da gente se conectar de volta a Ti, Deus,
é recebermos o seu Espírito, Pai. É recebermos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o seu Espírito Santo, Deus. E é isso que eu clamo neste lugar, ó Pai. Vem Espírito Santo, Deus, e entra nas nossas vidas, ó Pai. Deus, ó Pai, se nós estamos vivendo a nossa vida, Pai, distante do seu Espírito, distante de Deus conosco, Pai, nós te pedimos perdão nesse momento, Pai. Espírito Santo, vem neste lugar, ó Pai. Vem neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te clamamos, ó Pai. Nós te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo seu poder, ó Pai. Obrigado pela sua glória, Deus. Peço que essa verdade entre no nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Seguro Aleluia. estou nos braços daquele que nunca me deixou.